Que a paz e a graça esteja no teu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho segundo Mateus, 11, de 1 a 11. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia. E quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Vamos orar. Pai, estamos diante da tua palavra, somos pequeninos demais. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Derrame sobre mim o teu Santo Espírito, me dê capacidade para expor a tua vontade. Derrama sobre cada irmão e irmã que está aqui, para que possa compreender a tua vontade e todos juntos possamos crescer diante de Ti em espírito e em verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, o que é uma vida abundante? Vida abundante. Todos nós queremos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que faça sentido, uma vida que vá além da formalidade, das regras, uma vida que vá além desse cotidiano, às vezes, tão cinza, que muitos vivem. E aqui nós temos um relato lindo, espetacular, magistral, de Jesus, onde ele fala, onde ele nos ensina sobre a vida plena. Reparem como o texto começa. Nós temos um profeta que é um profeta do Antigo Testamento. Na verdade, ele é o último profeta do Antigo Testamento. A história está no Novo,
mas ele ainda está no Antigo Testamento. João Batista pregava o arrependimento no deserto, às margens do Rio Jordão. A sua mensagem era de que o reino de Deus e a sua justiça estavam para chegar. Iam chegar a qualquer momento. Então ele anunciava essa chegada do reino e da justiça do reino, pregando no deserto e batizando as pessoas que se arrependiam da sua vida má, errada, no Rio Jordão. A mensagem de João Batista era uma mensagem dura, bem à maneira do Antigo Testamento. Ela tinha por base a lei de Moisés e seguia o padrão profético, daquele clamor profético do Antigo Testamento. Reparem, quando a gente fala em lei de Moisés, não pensem que a lei era apenas, ou eram apenas os 10 mandamentos. Não, a lei de Moisés era extensa. A lei de Moisés tinha normas sobre comer e beber, não é? Tinha normas sanitárias, muitas normas importantíssimas, mas elas regravam a vida cotidiana e acabavam sendo um peso. A lei de Moisés tinha um padrão muito duro. Qual era o padrão? Era o padrão do olho por olho, dente por dente. E se pensava que Deus agia assim, o teu erro vai ser punido. E não vai ser punido de uma forma leve, com toda a autoridade, com toda a justiça de Deus. E ele diz isso. Vejamos o que João Batista diz, como era a pregação dele, ali, do lado do Rio Jordão. Está em Mateus 3, de 7 a 12, mas nós vamos projetar. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, e olha o que João Batista diz: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3, 7 a 12. Reparem isto. Esta era a pregação de João Batista. Dura, muito dura, bem ao estilo do Antigo Testamento, do dia do Senhor, um dia de justiça, um dia de fogo, um dia que queima todos aqueles que estavam fora da lei, porque a lei de Moisés era o padrão. Mas, o que acontece? No meio da sua pregação, João Batista é preso.
lançado na masmorra, no fundo de um buraco, preso. O profeta do Senhor, o profeta que anunciava o Messias. E lá, do fundo do poço, nesta masmorra, visitado pelos seus discípulos, João Batista está cheio de dúvidas. Dúvidas. Um profeta com dúvidas. A dúvida de João Batista. Mas reparem só uma coisa. João Batista conhecia Jesus. Conhecia. Era primo de Jesus. Tinha profetizado sobre Jesus. Nós acabamos de ler. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar, nem de atar as suas sandálias. Ele vai batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão, limpará a sua eira, juntará seu trigo no celeiro e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Reparem, essa era a pregação. E agora ele está preso. E ele está ouvindo algumas coisas que Jesus está fazendo, que os discípulos de João Batista vão lá e contam. Preso. Uma questão martelava a cabeça dele. Jesus vai fazer justiça ou não? Será que Jesus é mesmo Messias? Jesus vai fazer justiça? Jesus pode me tirar daqui. Eu estou preso, mas se Jesus é o Messias, aquele que eu preguei, aquele que eu criei, que era o Messias, que vinha com a justiça para o reino de Deus, ele pode me tirar. Por que ele não me tira daqui? Só para ficar no teu coração, muito rapidamente, a dúvida, repara só, geralmente acompanha a fé. Só para você guardar, a dúvida geralmente acompanha a fé. Por quê? Quem não tem fé, não tem fé. Não há por que duvidar. Não crê mesmo? Vai duvidar de quê? Ele não crê. Mas quem crê, quem tem fé, esse, muitas vezes, muitas vezes, somos assolados pela dúvida. Mas é isso mesmo? É isso que está escrito? Ou eu estou confundido? Então, reparem. E aí, diante da dúvida, ele pede aos discípulos dele que conversem com Jesus. E aí, os discípulos dele vão e fazem a pergunta que João pediu que fizessem. Jesus, você é mesmo aquele que deveria vir? Você é mesmo o Messias? O João Batista se enganou. Não era você, é outro que tinha que vir. É você mesmo. E aí Jesus dá uma resposta que para nós hoje parece muito simples.
Muito simples, porque nós estamos acostumados a ver isso na igreja. Então parece simples. Mas eu quero que você pense em João Batista, que você se coloque na posição dele, que você se sinta no buraco, numa masmorra, numa prisão, há 2000 anos atrás. Se as prisões hoje são horríveis, imagina uma prisão 2000 anos atrás. Está lá João Batista. Pense que você é João Batista, se coloque lá. Qual é a resposta de Jesus? Do texto que nós estamos trabalhando, Mateus 11, 4 a 6, Jesus responde o seguinte: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Reparem, os cegos vêm, os mancos andem, estou usando outra versão. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Reparem, olha a resposta de Jesus. Jesus não disse, eu sou o Messias. Jesus não disse, sou eu mesmo. Diga para João Batista que sou eu. Não, ele dá uma resposta que aparentemente não tem lógica. Porque João Batista está esperando um reino de justiça, um Messias que vai queimar todo mundo. É isso que João Batista está esperando. E Jesus não fala disso. Jesus fala de um evangelho diferente. Aliás, Jesus fala de um evangelho. Jesus está a mostrar a João e aos seus discípulos que se abriu um tempo novo. Esse é o tempo do Novo Testamento. João está no tempo do Antigo. Um tempo novo, um tempo de graça, onde a lei de Moisés cede lugar à boa notícia da salvação, em amor e misericórdia. Para isso veio o Messias. O Messias vem para um tempo novo. Se abre um tempo novo, um tempo de graça. O tempo do Evangelho, que são boas notícias da salvação. Mas nós não sabemos como João recebeu isso. Mas nós recebemos de forma correta. Nós entendemos que Jesus, o Messias, veio para salvar. Haverá justiça? Pertence a Deus e acontecerá no tempo de Deus, quando Deus quiser. Mas Jesus abre o grande momento da graça, que é derramada sobre mim e sobre você. Essa graça fala de boas notícias, que são as da salvação. Essa graça faz milagres, como nunca ninguém tinha visto, em tal quantidade e profundidade. Essa graça está a ser derramada sobre você. Entenda isso. Essa graça, ela está sendo derramada sobre mim e essa graça está sendo derramada sobre você. E aí, Jesus completa, ele diz, feliz, bem-aventurado, é aquele que não se escandaliza por minha causa. Bem-aventurado, feliz, é aquele que não perde a fé em mim. Mesmo eu fazendo diferente do que você esperava, João Batista. Você esperava que eu fizesse descer fogo do céu. Mas eu estou pregando
a boa notícia da graça, que é amor e que é misericórdia. Queridos irmãos, eu quero que os irmãos entendam que essa é a diferença entre uma vida plena, uma vida abundante e uma vida sofrida. Vamos ver como se dá essa diferença. A graça é o fundamento dessa vida abundante. E aí Jesus vai completar, conversando com os discípulos e o povo, dizendo uma coisa impressionante, difícil de entender num primeiro momento, que é o versículo 11. Mateus 11, versículo 11 diz uma coisa impressionante. Digo-lhes a verdade, disse Jesus, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Ou seja, de todas as pessoas que nasceram até hoje, João Batista é o maior. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Uai, como é que é isso? João Batista é o maior, mas o menorzinho no reino do céu, o pequenininho no reino do céu, é maior do que João Batista. Que estranho, Jesus. João, como todos os profetas do Antigo Testamento, guiaram-se pela lei de Moisés e pelas obras. A lei implica em obras, não é? Farol vermelho você freia, não é? Qual é a obra? Frear. Então, se tem lei, tem obra. Se aquelas pessoas no Antigo Testamento se guiavam pela lei de Moisés, elas tinham que produzir obras. Então, elas viviam para obras e pelas obras. Mas, agora Jesus diz que quem responde à graça através da fé é maior do que aqueles que se mobilizam pela lei e pelas obras. O que Jesus está dizendo é isso. Quem é maior? Quem é maior? É aquele que aceita a graça através da fé. Esse é o maior. Esse menor no reino dos céus é maior, porque ninguém é salvo pela lei e pelas obras. Por isso, a graça derramada pelo sacrifício de Jesus é o fundamento de uma vida abundante, cheia de graça, que não repousa em obras. Vai ter obras? Consequência, mas não é guiada pelas obras. Jesus está dizendo uma coisa para você, que quando eu compreendi isso, eu falei, meu Deus do céu, será que está certo mesmo? Puxa vida, que impressionante. Jesus está dizendo, olha só o que Jesus está dizendo, que você é maior do que João Batista. É arrepiante, né? A gente fica impressionado. Jesus está dizendo que você é maior do que João Batista. Vamos ler de novo o texto bíblico? Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você está no reino dos céus por graça. Você não fez nada para estar no reino dos céus. Você aceita essa graça por fé. Aí Jesus está dizendo, os meus discípulos, são maiores do que João Batista.
nesse novo tempo de graça, quem aceita Jesus e a graça de Jesus, através da fé, é maior do que aquele que vivia segundo a lei de Moisés e pelas obras. Tinha que cumprir obras, tinha que cumprir obras e obras. Queridos irmãos, estamos num novo ano. Nesse novo ano, nós vamos estudar a vida simples. Simplesmente Jesus, a vida simples. O que Jesus quer de você? Qual é o chamado dele? Eu diria até qual é o convite dele. Deixe a graça inundar a sua vida e viva uma vida abundante. Deixe a graça encher a tua vida e a tua vida vai ser abundante. E por incrível que pareça, isso depois vamos ver, temos anos para ver, por incrível que pareça, vai ser também simples. Porque é uma vida cheia de graça. Se lembram que o anjo falou para Maria? Disse que ela era agraciada, que ela era cheia de graça. E sempre que eu leio esse texto, eu fico tão contente. Eu vejo, puxa, era uma judiazinha diferente. Era uma judiazinha diferente. Era uma judiazinha que já se mobilizava pela graça. E ela diz isso no cântico dela. E a tua vida como está? Como é a tua vida? Eu penso na minha, vocês pensam na tua. Cada um pensa na sua. Mas eu tenho que perguntar, eu quero que você pense comigo. É uma vida onde a tua espiritualidade é definida por regras? Porque Jesus aqui está falando de espiritualidade, hein? Esse texto é sobre espiritualidade. A espiritualidade do antigo e a espiritualidade do novo. A espiritualidade da lei e a espiritualidade da graça. Jesus gostava de João Batista. Não quer dizer que ele não gostava, não. Mas ele está falando que quem está na graça é maior do que quem esteve ou está na lei. Por isso eu pergunto, como é que é a tua espiritualidade? Ela é movida pela graça que Jesus derrama, ou você, a tua espiritualidade é regrinha, atrás de regrinha? Por que você vem à igreja? Por obrigação? Ah, domingo é dia de igreja. Puxa vida, domingo é dia de igreja. Que chato, né? Mas eu tenho que ir, né? Afinal, eu tenho que dar exemplo para meus filhos. Então eu vou. É assim? Ou de fato você de manhã ora, Senhor Deus, eu vou ter um momento de adoração ao teu nome com meus irmãos, em comunidade, derrama o teu Santo Espírito, fala comigo, fala com meus irmãos. Aí você vem, você não sabe o que vai acontecer, porque só o Espírito sabe o que vai acontecer aqui. Nós temos um roteirinho, né? Vocês conhecem, vocês sabem que todo pastor fica ali na frente com o roteirinho na mão. Nós temos um roteirinho. Perguntem se o roteirinho é cumprido fielmente. Não é. O Espírito mexe na coisa. Então, a gente sabe mais ou menos como vai acontecer. Mas você vai, cheio de alegria. E quando você sai, diz, puxa, maravilha, Deus falou comigo. É isso? Deus falou comigo. Puxa vida, olha só, não vou contar para ninguém, mas eu sou maior que João Batista. Não é para você ficar orgulhoso. Mas você aprendeu uma coisa hoje, que tem que levar na tua vida. Agora, Jesus disse que não pode abandonar a fé nele. Não pode se envergonhar com ele. Por quê? Porque ele é o fundamento. Jesus é o fundamento da vida abundante. Daquela vida que você quer ter em 2014. Que vai ser uma vida cheia de graça.
Não vai ser uma vida em que você tem que cumprir coisas para agradar a Deus. Queridos irmãos, eu desejo, finalizando esse sermão, orar com toda a igreja. Mas eu gostaria que você viesse à frente, se você concordar com o que nós vamos pedir a Deus. Eu quero pedir a Deus, nesta manhã, que esta graça abundante seja derramada sobre a tua vida. E que esta graça abundante realize na tua vida aquilo que a lei não faz, aquilo que só Jesus pode fazer. O milagre que você está precisando vem através da graça. E eu vou ser muito claro. A cura que você está precisando vem através da graça. E muitas outras coisas. Se você concorda com esse pedido que nós vamos fazer a Deus nesse momento, e você pode se locomover, venha à frente. Vamos dizer para Jesus: eu reconheço que o Senhor é o fundamento de uma vida abundante, uma vida de graça, uma vida que vai além da lei, vai além da forma, ela é essência, ela é uma vida que atua no fundo do meu corpo, da minha alma. E quando eu estiver orando, ore você também por aquele pedido de graça que você tem para Deus neste ano. Aquele milagre que você sabe, você leu, Jesus disse, olha, diz lá, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho, as boas novas são pregadas às pessoas simples. Coloque diante de Deus, vamos nos dar as mãos. Nós somos um corpo só, somos uma igreja, somos uma comunidade. Somos a comunidade que nasceu com a graça de Jesus. Olha que coisa linda. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em primeiro lugar agradecemos pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos reuniu nesta manhã para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é sempre diferente daquilo que nós imaginamos, ela é profunda, ela é rica. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus, que aceitou morrer naquela cruz para que a graça fosse derramada com abundância sobre todos que em fé aceitam a graça. E agora o Teu povo está aqui, Pai. Povo desta comunidade, que nós chamamos de Igreja Batista em Perdizes. Povo desta comunidade maior, que é a Tua igreja espalhada sobre a terra. Por isso temos visitantes, que são nossos irmãos e irmãs. Pai, nesta manhã nós queremos dizer que reconhecemos que Jesus e a graça de Jesus é o fundamento de qualquer vida plena, abundante, com sentido. Por isso, Pai, nós queremos simplesmente Jesus. Nós queremos que a graça, que o amor, que a misericórdia sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre cada pedido especial, específico. Pai, Jesus,
ressuscitou. Jesus é vivo, está do nosso lado. Ele disse que nunca nos abandonaria, estaria sempre conosco. E agora, Pai, que a Tua graça cure aqueles que estão enfermos. Que ao contrário da medicina que devemos usar, mesmo quando ela é pessimista, que reine a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Oh Pai, o Senhor conhece cada coração. Todos aqui, Pai, são seus discípulos e discípulas. Pertencem ao reino dos céus, pela graça que aceitamos por fé. Por isso, Pai, que o Teu milagre, os Teus milagres se façam em cada vida. E que no correr desse ano, tenhamos uma vida abundante, com a Tua graça inundando cada um de nós. Faça o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus. Amém.